que ainda estava tomando conhecimento do caso. À tarde, o Jornal Nacional tentou várias vezes contato, mas não houve resposta. A defesa de Walter Cardial disse que só vai falar depois que tiver acesso aos autos da investigação. O advogado de Adir Assad afirmou que vai adotar as medidas cabíveis para a revogação da prisão, que classificou como desnecessária e excessiva. Nós não conseguimos contato com a defesa do presidente afastado da Eletronuclear, Pedro Figueiredo Diniz. A Eletrobras e a Eletronuclear ainda não se pronunciaram. A construtora Andrade Gutierrez declarou que mantém o compromisso de colaborar com as autoridades sobre os assuntos pertinentes à Lava Jato e que a empresa tem prestado todos os esclarecimentos devidos. O Tribunal Regional Federal anulou a prisão domiciliar que tinha sido concedida a 5 presos na Operação Saqueador, que investiga o desvio de dinheiro em obras públicas. O desembargador Paulo Espírito Santo mandou de volta para o regime de prisão preventiva Carlinhos Cachoeira, Fernando Cavendish, Adir Assad, Marcelo Abud e Cláudio Abreu. Eles vão ficar no conjunto penitenciário de Bangu. O advogado de Carlinhos Cachoeira disse que deve entrar com um novo pedido de habeas corpus. A defesa de Fernando Cavendish falou que nada justifica a adoção dessa medida extrema. O advogado de Cláudio Abreu informou que vai tomar as medidas cabíveis. Nós não conseguimos contato com os advogados de Marcelo Abud e de Adir Assad. O relator do recurso de Eduardo Cunha, na Comissão de Constituição e Justiça, quer anular a votação do Conselho de Ética que recomendou a cassação do mandato do presidente afastado da Câmara. O deputado Ronaldo Fonseca, do PROS, leu um a um os argumentos de Eduardo Cunha que questionavam a decisão do Conselho de Ética que recomendou a cassação do mandato dele e concordou com um deles. Aliado de Cunha, Fonseca disse que a votação nominal por chamada prejudicou o presidente afastado e que por isso deveria ser realizada uma nova votação no Conselho. Porque permitiu a ocorrência do chamado efeito manada. Afinal, tomando-se os votos um a um, ao invés de colhê-los todos ao mesmo tempo, como é a regra estabelecida pelo regimento interno da Câmara dos Deputados, acabou-se por, aparentemente, influenciar o voto de ao menos um parlamentar. 10 deputados comentaram o parecer na reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Apenas Carlos Marum, do PMDB, da tropa de choque de Cunha, concordou com ele. Nós temos o direito ao devido processo legal, e o devido processo legal não se estabelece em função do que a rua pensa. O líder da rede, Alessandro Molon, afirmou que votação nominal por chamada é comum nas comissões da Câmara e criticou o argumento do efeito manada. É um argumento ofensivo aos parlamentares dessa casa. Se for aprovado esse parecer do relator, os parlamentares da CCJ estarão se chamando e chamando os colegas do Conselho de Ética de gado. Porque efeito manada existe em gado. Como já era previsto, logo após a leitura do parecer, deputados pediram tempo para analisar o relatório, 48 horas. A discussão e votação do parecer foram antecipados de terça para segunda-feira que vem. Adversários de Cunha acreditam que, dessa forma, o pedido de cassação poderá ser votado aqui no plenário antes do início do recesso branco, a partir do dia 18 de julho, quando os deputados tiram férias informais. O presidente da comissão, Osmar Serralho, do PMDB, não garantiu que isso aconteça antes do recesso. Ele acha difícil votar o parecer já na segunda-feira. A possibilidade existe, né? De novo, qual vai ser o comportamento dos parlamentares? Porque até agora eles não pediram adiamento, não pediram retirada de pauta, nada foi feito até agora. Eduardo Cunha declarou que o relator, embora tenha acolhido parcialmente o parecer, deixou de acolher pontos relevantes e de nulidade absoluta, tais como a manutenção do relator do Conselho de Ética. O deputado Eduardo Cunha disse também que espera que o plenário da CCJ mude essa posição. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu e o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, arquivou um inquérito da Operação Lava Jato sobre o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB. Janot entendeu que não se comprovou o envolvimento de Renan nos desvios supostamente cometidos pelo deputado licenciado Aníbal Gomes, também do PMDB. Renan ainda é alvo de 11 inquéritos no Supremo.
O Ministério Público de São Paulo arquivou um inquérito contra o presidente da Câmara Municipal da capital, Antônio Donato, do PT. Em delação premiada, o ex-fiscal da Prefeitura, Eduardo Barcelos, tinha afirmado que parte do dinheiro de fraude na cobrança do Imposto sobre Serviços teria ido para a campanha de Antônio Donato, mas isso não foi comprovado. A investigação concluiu que a evolução do patrimônio do vereador Antônio Donato foi compatível com a renda dele. A polícia prendeu 8 suspeitos de participar de uma quadrilha internacional que fraudava resultados de jogos de futebol. Os policiais prenderam o ex-goleiro do América de São José do Rio Preto, Carlos Henrique Luna, na casa dele, no interior de São Paulo. Segundo as investigações, Luna aparece em gravações telefônicas com uma quadrilha que manipulava resultados de jogos de futebol. Eu não tenho nada a ver com isso aí, nunca ganhei R$1, sou honesto. Outras 7 pessoas foram presas em São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. Anderson Silva Rodrigues teve a prisão decretada, mas não foi encontrado. Os policiais disseram que ele é um dos chefes da quadrilha. De acordo com a polícia, apostadores da Indonésia, da Malásia e da China operavam bolsas de apostas na internet e pagavam propina para pessoas aqui no Brasil, em troca de combinação de resultados. Aliciavam tanto jogadores, como técnicos, como presidentes de clubes das séries A2 e A3 do Paulista, para que os resultados dos jogos fossem marcados dentro das bolsas de aposta que existem na parte da Ásia. O jogo entre Grêmio Barueri e Rio Preto, em fevereiro, está sob suspeita. A polícia ainda investiga campeonatos estaduais das regiões norte e nordeste do país. Os policiais disseram que a quadrilha também combinava quem iria fazer o gol e se seria no primeiro ou no segundo tempo. O pagamento da propina era feito após o jogo, sempre em dinheiro vivo, dólar ou euro. O Rio Preto Esporte Clube afirmou que não está sendo investigado e se considera vítima nas supostas manipulações. A Confederação Brasileira de Futebol informou que os campeonatos citados na investigação são responsabilidade da Federação Paulista. A Federação Paulista de Futebol declarou que colabora com as autoridades para identificar as supostas ilegalidades. Nós não conseguimos localizar nenhum dirigente do Grêmio Barueri, nem Anderson Silva Rodrigues. O governo do presidente em exercício, Michel Temer, de 3 projetos de combate à corrupção que seriam votados na Câmara dos Deputados. Os 3 projetos estavam no pacote apresentado ao Congresso em março do ano passado. Acuado pelas manifestações das ruas e no meio da Operação Lava Jato, o governo da presidente afastada, Dilma Rousseff, tentava responder às denúncias de corrupção. Um dos projetos trata do bloqueio de bens de condenados em primeira instância sem necessidade de conclusão do julgamento. Os outros 2 tornam crimes enriquecimento ilícito de funcionários públicos e Caixa 2 em campanhas eleitorais. A retirada da urgência impede a votação agora. Assim, candidatos, partidos políticos e doadores de campanha que cometerem o crime de Caixa 2 nas eleições de outubro só poderão ser condenados por analogia com outros delitos, como fraude na prestação de contas. O autor da manobra, o líder do governo de Michel Temer, deputado André Moura, do PSC, disse que outras propostas de interesse do governo precisam ser votadas, como a renegociação das dívidas dos estados. Nesse momento, é importante, tanto quanto combatermos a corrupção, nós podermos avançar na pauta econômica que vai permitir que o país volte à estabilidade. Para isso é necessário que essas urgências fossem retiradas. Os 3 projetos retirados da votação em plenário vão para a comissão que já devia estar examinando as 10 medidas contra a corrupção apresentadas em março pelo Ministério Público com mais de 2 milhões de assinaturas. A comissão até agora não começou a trabalhar porque os partidos não indicaram todos os integrantes. O deputado Chico criticou a retirada de urgência dos projetos. Impressionante, parece que a gente não enxerga o que está acontecendo à nossa volta, não percebemos o clamor da sociedade. Parece que é unânime, mas nem para colocar em votação os líderes dos principais partidos e do governo
querem. Agora há pouco, os partidos indicaram os últimos titulares da comissão especial que vai analisar os projetos de combate à corrupção. Falta nomear mais 8 suplentes. A produção de veículos no Brasil no primeiro semestre foi a mais baixa em 12 anos.